Marcos capítulo 10. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele. E tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim, já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aqui tem muitas pessoas que têm dinheiro, né, que têm riquezas, mas não se apegam a isso, não são avarentas. O caso aqui era pessoas apegadas ao dinheiro. Então Jesus não estava falando, não era por causa da sua riqueza em si, né? Não era por causa da misericórdia de Deus, mas pela sua própria relutância em desapegar-se das riquezas e usar elas para a glória de Deus. Existem muitas pessoas ricas que têm o seu dinheiro e não são avarentos, são dizimistas, são ofertantes, ajudam a obra de Deus, têm a sua riqueza para a glória de Deus. Mas, infelizmente, existem muitos que não têm riquezas, que são pobres, assim dizendo, e, infelizmente, são mais avarentos para a obra de Deus, para tudo que Deus fez na vida deles. Às vezes são piores do que pessoas ricas. Eu não estou dizendo aqui para você esbanjar, sair dando todo o seu dinheiro para as igrejas, não. Eu estou aqui falando você fazer a obra de Deus conforme a Bíblia diz, através de dízimos e ofertas, e entendendo que ainda que nós fizesse tudo, nós ainda não estamos fazendo nada, porque Ele já fez tudo por nós. E tudo que Ele fez para nós é muita ingratidão, irmãos. Nós não reconhecemos isso e às vezes nos privamos de abençoar a obra de Deus. Você quer ver algo bem simples? A pessoa fuma, certo? Estou dando aqui um exemplo. A pessoa vai lá e gasta, vamos colocar no mínimo R$10 numa carteira de cigarro que de repente dá para 2 dias. Vamos colocar assim bem pouco. Dá para 2 dias. Ou seja, em 2 dias ela vai gastar R$10, ok? Em um mês inteiro ela gastaria então R$150 somente de cigarro. Isso, o que acontece? Além dela gastar esse dinheiro, isso eu estou falando de uma pessoa que não é muito viciada em cigarro, porque geralmente as pessoas fumam até uma carteira de cigarro por dia. Eu estou aqui fazendo o exemplo de uma pessoa que fuma uma carteira de cigarro em 2 dias. Ela gastará por mês
a média de R$ 150. Aí Jesus vem, faz a obra, ela para de fumar, ela agora a sua saúde que antes estava sendo contaminada, estragada pelo cigarro, agora a sua saúde começa a melhorar. Ela não tem mais esse vício, né? Não fica mais com aquele mau cheiro que o cigarro traz. Enfim, vários benefícios que acontecem ao parar de fumar. Aí a pessoa gastava R$ 150 só com o cigarro. Mas ela não é capaz de ofertar esses R$ 150 que ela gastava para prejudicar a sua saúde, ela não é capaz de ofertar na igreja. Ela não é capaz de ofertar na obra do Senhor. Gente, isso é muita ingratidão. E é disso que Jesus está falando. Que não adianta ser muito, muito rico. Quando Jesus está falando aqui, está falando realmente da avareza do coração. Porque às vezes não temos nada, mas temos tudo. E às vezes temos tudo, mas não temos nada. Por quê? Porque uma pessoa que tem o coração aberto a ofertar na obra do Senhor, essa sim é muito rica. Essa herdará o reino do céu. O problema é a pessoa que é muito rica de riquezas e é avarenta. Riquezas também aqui Jesus está falando rica em soberba. Uma pessoa que é rica em soberba também não entrará no reino dos céus. Uma pessoa que é rica em pecados, que é rica em fazer mal para os outros, enfim, seriam tantos adjetivos que eu poderia colocar aqui. Então importa que nós venhamos entender que se nós somos cristãos, a primeira pessoa na nossa vida, a nossa prioridade tem de ser a Deus, ok? E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições. Aqui Jesus estava dizendo, né, que aquele jovem, ele também queria ser salvo, mas só que ele achava que conseguia ser salvo por causa das suas boas obras. Deixar tudo para seguir Jesus? Era isso que ele estava pensando. Mas como? Eu vou deixar tudo que eu tenho agora para seguir esse Jesus? Bom, mas na verdade, se nós parar para analisar, é na verdade deixar nada para seguir o tudo. E no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles.
Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, essa passagem, né, nós já temos aí escrito aí nos outros autores do Evangelho, né? Em outro livro você vai encontrar a explicação desta passagem. Quero encerrar então este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.